Olá, meninas, boa tarde. Aqui estamos com um projeto da OPA e não poderia deixar de mostrar ele pronto para vocês. Então, nós vamos usar esses extensos, tá? Aqui nós já temos um pronto. As mensagens desse extenso é opcional para vocês usarem a que vocês quiserem. Usando essa ideia também para o Dia das Mães. Lá no meu site estamos com promoção. Você basta copiar Selma 12, tudo junto, maiúsculo, terá o desconto de 12% acima de 250. Não adianta comprar menos, certo? Porque esse desconto é quando você fecha o valor, deu 250 já com desconto, você terá esse desconto de um preço bem acessível no final. E também pode estar pagando no Pix e no cartão. Comigo não tem o desconto de Selma 12, tá? E todos esses extensos vão estar descritos na descrição do vídeo e também será deixado lá, será colocado no YouTube e também no Instagram ficará salvo. No Facebook, a durabilidade é de 30 dias. Nós vamos usar os extensos da OPA, os pincéis da Condor, da Castelo, tintas Acrylex. E aqui eu já tenho esse projeto pronto. Dia das Mães é todo dia. Você pode estar substituindo essa frase por outras que nós temos disponíveis lá no meu site, com várias opções de modelo, tá? E vocês podem estar criando várias ideias com esses extensos, certo? Aqui eu já tenho o esboço pronto, deixei aqui com fita, tudo bem explicadinho, colocando uma parte dobrada para evitar que esses pelinhos grudem na fita e termine puxando, danificando sua toalha, dos dois lados, certo? Aqui eu já comecei, usei um pouco de misturinha, certo? Que essa misturinha vai ajudar a diminuir a secagem, ó, eu tô só colocando para vocês verem. Aqui eu passei amarelo bebê com um pincel menorzinho, também nos miolos dessas duas flores, e aqui eu deixei um de demonstração para vocês. Aqui eu vou passar a minha tinta rosa chá, ou rosa pink, como vocês queiram. Esse daqui é o pink, o rosa chá também fica legal, não precisa ser igual, caso você tenha, você pode usar. Eu quero fazer com azul, uso o azul mais claro e vai usar o azul com tonalidade fazendo o degradê, finalizando com o azul marinho ou o azul petróleo, certo? Aqui já estamos com elas pintadinhas, vamos usar agora com a misturinha, pintando essa parte. Aqui é o pincel número 4, ele já está um pouquinho gasto, da Condor, mas ele adere muito bem à tinta, penetra bem, principalmente, gente, quando vocês forem pintar as suas assinaturas, certo? Porque as assinaturas, elas precisam ter um pincel com mais firmeza para que entre nos detalhes do nome sem vazar e deixar o nome borrado. Aqui eu estou preenchendo com a misturinha, certo? Quero que Deus abençoe todas vocês, em nome de Jesus. Ao entrar nessa live, seja abençoado em nome de Jesus, tá? Ó, fiz essa misturinha, passei em todas as folhas, vou usar o meu verde, tá? Aí eu vou trocar de pincel para ser um menorzinho. Por quê? Porque evita de eu correr o risco de preencher próximo às pétalas, certo? Da flor. Ó. Tá vendo? Você vai fazer esse movimento e vai preenchendo. Porque depois vamos vir com o acabamento da mão livre. Quem não quiser pintar ela para fazer o acabamento, pode ser, não tem problema não. Nós temos outras opções de flores, tulipas, margaridas, amor perfeito. Também temos hortênsia, tá? Ó, aqui eu estarei pintando todas as folhas, vendo?
aqui esse galinho. E depois, com o pincel, eu vou fazer outros arabesco à mão livre para ele não ficar solto. Porque a gente não pode deixar solto, a não ser que a pessoa diga, eu quero que fique igualzinho como está no extenso. Ó, preencho, porque depois eu vou tirar esse extenso e vou fazer usando a mão livre o acabamento. Quem quiser para ir treinando, é iniciante e quer deixar desse jeito, fica legal, não fica ruim, certo? Ó. Aí nesses talinhos também do botão, esse botão verde, ó, que ele tá debrochando, abrindo a flor. Olha aqui. Aí você vem com um pouquinho de tinta também neste. Viu que tá seco? Torna dar uma cor mais forte, porque para não ficar tão apagado esse verde, para não entrar o outro e ficar muito cheguei. Certo? Vou pegar um pouquinho só de branco e vou dar uma leve passada aqui no meio, ó. Aqui, ó. Aqui também. Também no meio dessa flor, dessa folha, aliás, ó. Bem de leve, ó. Só para você ver, deixar uma iluminada aqui, porque eu vou usar a outra tinta. Vocês compartilhem para outras pessoas também queiram assistir essa live e queiram acompanhar, tá? Pronto. Aqui eu já vou tirar esse stencil, tá? Vocês vão ver que ele vai ficar bem sem muito acabamento. Você vai pegar um pincel, pode ser esse daqui, gente, é o 423 rosa da Castelo e o 543 também da Castelo. Vou precisar também do número 4, o 2 e o 6. Aqui eu vou começar primeiro com uma flor, usando o púrpura, certo? Nesse lado aqui, ó, vocês vão ver que eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? E você esfuma puxando, ó. Do mesmo jeito, você vai fazer aqui. Desse lado e desse, ó. Aqui também, ó. Querendo deixar ela sem acabamento, pode. Aí você vem com o pincel, ó, de um lado só. E puxa, ok? Esse miolo aqui, você vai pegar outro pincel, vai colocar o amarelo, fazendo esse acabamento para cima, ó. Vem com um pouquinho do sépia, vai fazer um acabamento na parte de cima com o branco, aqui, ó. Tá vendo? E na parte de baixo, com o sépia, ó. Limpa o pincel, vai no caramelo ou no cerâmica e faz isso.
venho com o pincel novamente, com o branco. Não precisa você limpar ele ou lavar. Vai fazer essa parte aqui, ó. Vendo? Aí você vai com um pouquinho do púrpura e vai e faz isso aqui para unir o cabinho, ó. Na parte de baixo. Deixo aquele, por enquanto, vou fazer esse em uma folha. Da mesma forma que você pintou esse, você vai pintar essas outras duas que são iguais. Aí eu vou pintar umas 3 folhas e vou fazer o acabamento com o barrado e vou usar a mensagem para não ficar muito longo o vídeo, certo? Então, vamos agora. Primeira parte, vamos preencher. Fazendo esse movimento, ó, um lado sujo do pincel, ó, nessa marquinha branca, você faz isso aqui, ó. Aí você vem com ele e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui também, ó, começando de cima, deixa eu terminar logo esse lado. Aí você vai aqui, ó. Vai aqui. E aqui também. Nesse que ficou sem cobrir, volta com o pincel. Aqui você também tem que arrumar para não ficar nenhuma marquinha do branco. Certo? Feito isso, você agora vai fazer dessa parte aqui também. Pouca tinta. Aqui. Tá vendo? Aqui, desse lado também, ó. E aqui. Junto com essa pétala, você vem com o pincel, ó. E curva ele. E faz uma marquinha de uma nervura. Ok? Torna a fazer, pegar um pouquinho de tinta a mais para aparecer. Vai fazer com outro pincelzinho menor, você vai fazer nas folhinhas menores, seca o pincel bem, vem aqui, ó. Quem não tiver habilidade para fazer com o grande, faz todos com o pequeno, ó. Tá vendo? Fica melhor. Para quem não tem habilidade com o pequeno, com o grande, você fazer com o menor. Tira o excesso. Vai fazer do mesmo jeito aqui, ó. Nessa parte, ó. Desse lado, ó. Aqui, ó. Aqui também. Desse lado. E puxa. Tá vendo? Nesse galinho que tá aqui com esse botão, você vai pegar um pouco da tinta verde, vai fazer isso aqui, ó. Vem com esse, ó. Vem no branco. E faz o acabamento. Para ele não ficar sem vida, você vem com ele, ó. Puxa aqui, ó.
Só que você tem que fazer com pincel maior, porque não é com filete. Vem com o maiorzinho, aí você vai fazer um arabesco aqui, ó. Aqui. Quando fizer nesse lado, você vai puxar um para cá, ó. Vou marcar para depois vocês fazerem. Aqui. Aí vocês podem fazer também aqui, ó. Por quê? Porque tem que ser feito assim. Porque ele, para ele ficar um pouco rústico. Desse lado, ó. Tá vendo? E não ficar aquilo solto. Porque dá a impressão que as flores estão soltas. E não pode, ela tem que ter um galho para segurar. Aí nós iremos agora fazer a parte da flor maior, usando o pincel maior, ó. Tá vendo? Eu vou preenchendo o espaço, ó. Aí você dá como se fosse uma mexidinha no pincel, para ele ficar como se tivesse feito uma nevorinha. Puxa ó, tá vendo? Aqui, ó, você vai fazer do mesmo jeito. Vem com a tinta, deposita, ó, e vai fazendo o degradê. Também desse lado. Tá seco, vem, ó, coloca um pouquinho da misturinha para ela puxar melhor o pincel. Tá vendo? E ela não fica aquela coisa puxando, gritando, sem estar molhado. Ó, aqui, ó. Aí você vem com o pincel, ó, como se estivesse fazendo um risquinho. Ó. Para ela ficar conforme fosse umas pétalas falsa na própria pétala. Certo? Vem para esse outro lado. Aqui, ó, sujinho só do lado do pincel para o lado de fora das folhas, vai botando com batidinhas e depois puxa. Ó, viu que esse daqui tá um pouquinho fino? Vem com um pouquinho de tinta e aqui você faz o acabamento. Finalizando a pétala, aqui, ó, tá vendo? Coloca aqui e puxa. Ó, você vai, coloca em forma de comprido, puxando de cima para baixo. Vem com o pincel menorzinho, certo? Que a gente estava usando anteriormente. E vamos fazer o miolo. Vamos lavar ele, que ele está sujo de verde. Seca bem, para não ficar com resíduo com água. E vamos colocar o amarelo. Ó. O que ficou sem espaço com branco, você vem e coloca. Aí, com o mesmo pincel, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Fazendo um círculo. Para o lado de baixo, você vai usar um pouquinho de sépia. Fechando. Ó, fechando o círculo. Vem com esse eu colocando marrom. Ó.
que é o meio da flor. Aí você vai dispensar esse pincel e vai pegar um filete e vai fazer isso aqui nele, ó. Fazendo esses risquinhos, que são os pistilos. Você vai fazendo depois das flores prontas. Vai dar batidinhas aqui, ó. Aqui nesse botão. Ah, se a meu branco tiver com um pouco, tiver grosso, dilui ele com um pouquinho de água, um pouquinho de diluente num pratinho, certo? Venho com o preto, certo? E vou fazer esses acabamento dos pistilos com preto. Né, não? Bem sutil, não é para encher muito, não. Do mesmo jeito aqui, ó. Fica uma flor bem delicada. Aí você vem com o sépia e vai dar uns pontinhos na parte de cima, ó. Para não ficar sem vida. Certo? Do mesmo jeito que você fez esse botão, você vai fazer essas flores dobradas, virada, que é uma flor virada. Esses botõezinhos vão fazer igual esse. O mesmo que fizemos esse, vai fazer esses dois, porque agora nós iremos fazer a parte do barrado e colocarmos a mensagem, certo? E nós iremos colocar agora. A mensagem que eu vou colocar agora é: aproveite as pequenas coisas da vida. Você encaixa aqui, ó, no meio, coloca uma fita, que eu vou colocar agora, para ficar bem firme. Vou usar o sépia, que é uma cor que vai ficar legal. Esse é o número 6, certo? Vou pintar na parte de cima, ó, com o mais escuro, sépia. Certo? Vou deixar esse pincel aqui de lado e vou pegar o siena natural, espumo no pratinho, tá? Ó. E vou fazer essa pintura do restante da letra, da palavra, e fazendo esse degradê em alguns detalhes, ó. E vou pintar também a sobra do nome embaixo. Ó, vou preencher em movimento de vai e vem, ó. Pincel seco. Fica um trabalho bonito, um detalhe diferente. Você pode estar fazendo essas palavras, essas mensagens, e também em pintura à mão livre, que cai muito bem. Nós temos uma diversidade de mensagens bíblicas, de salmos, de mensagens de motivação, certo? Ó, terminei de pintar, eu venho agora com o pincel que já usei, ó, por isso que eu nem lavei, e faço isso aqui, ó, para dar um degradê. Ó, feito isso, eu retiro o stencil. Aqui, esse stencil aqui, gente, tem várias opções para você usar, ó. São 3 em 1. Você pode estar usando num pano de prato um stencil de barrado de crochê ou de falso rechelier. E aqui neste, eu vou usar um barradinho para fazer o acabamento. Aqui, ó,
Todo mundo, eu acho que a maioria tem esse stencil. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Colocar uma fita, porque sempre tem que ter fita para segurar, para que você possa trabalhar com mais perfeição e firmeza, porque às vezes o stencil pode fugir. Aqui nós iremos usar o amarelo, o siena natural, amarelo, a siena natural. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Temos que ter barradinho de acabamento, temos que ter. Porque sem eles você não tem como dar uma vida às suas pinturas. Elas ficam um pouquinho vazia. Tá vendo? Siena natural. Aí você vai fazer, levanta aqui a fita para você pintar essa parte. Ó, você vai esfumando, fazendo degradê. Aí você vem com o pincel, com a sujeirinha do pincel que você usou. E eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Só de leve, ó. Para escurecer, ó. Tá vendo? Em cima do siena natural. Eu vim com o sépia e coloquei. Aí eu tô segurando assim, que é para vocês ver que tem que segurar com a mão para ele ficar firme. Ó, terminei de pintar, vai andar com ele, tá vendo? Ó, pra cá, certo? Ó, seguro, eu ponho na tábua para segurar bem e vou fazer aqui também. Vai usar primeiro o siena natural, do mesmo jeito. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Próximo botão. Vendo? Em movimentos circulares, pouca tinta. Aí segura, ó. Vamos fazendo até chegar lá. É obrigado colocar isso? Não é obrigado, gente. Isso aí fica a critério de vocês. Eu só estou apenas ensinando e mostrando que são ideias que vocês possam fazer. Certo? Quando você coloca esses detalhes, fica bonito. Eu espero que vocês estejam gostando dessa dica. Deixe aí nos comentários, comente, para que eu possa ter mais vontade de fazer live para vocês. Compartilhe, tá? Depois, quando estiver disposto a assistir o meu canal, fico muito grata também, porque assim me incentiva eu fazer mais live para vocês. Tá vendo? Ó, aí aqui eu vou retirar, ó. Terminei. Se você quiser colocar aqui na parte de baixo, fique a critério de vocês, ó. Ó, tá vendo? Vai ficar bonito também. Vou fazer do mesmo jeito. Quero que vocês pintem e mostrem para mim quem tem esse stencil, que tiver outra ideia para fazer. Eu gosto de sempre inovar e gosto de aprender também. Assim como vocês aprendem comigo, eu aprendo com outras pessoas. Certo? Aí, quando for amanhã, eu vou pintar uma coisa para vocês. Vendo? Vamos pintando. Retiro o pincel e vou escurecer, ó. Nem fui pegar a carga de tinta, só com a sujeira do meu pincel, eu fiz aqui.
Tá vendo? Vou retirar, ó. Só que a parte de cima eu fiz menorzinha, na parte de baixo eu fiz maior. Aí aqui, ó, eu vou encaixar ele aqui, ó. Seguro. E vou fazer a mesma coisa. Depois eu vou bater minha assinatura. E quem tiver interesse em comprar, adquirir suas assinaturas para colocar nos seus trabalhos, aproveite. Estou mandando pedido para a semana. No caso, ele coloca no correio na sexta. Eu envio o pedido assim que vocês fazem o pagamento. Aí eu já envio para ele. Aí ele já prepara. Toda segunda-feira ele coloca encomenda minha no correio. E o pedido eu sempre coloco até na sexta. Então, vocês ainda têm hoje, amanhã, até o final da tarde de sexta-feira. Porque aí eu já passo para ele e ele já manda meu pedido na segunda-feira. Porque não sou eu que faço, é o fabricante que faz, tá? Ó. Nessa parte aqui que eu quis mostrar para vocês, eu não usei a parte de cima dos pontinhos, certo? Por quê? Porque está em cima das folhas. Eu só vou usar onde é necessário. Aí eu venho com o pincel onde mostra aqui para eu escurecer, eu escureço. Tá vendo? Aqui eu retiro o stencil, vou bater a minha assinatura. Ó, como vai ficando lindo, gente, não tem preço. Aí você escolhe as assinaturas. Ah, eu gostei dessa, eu gostei daquela. Qualquer uma que você tem que escolher um local bem discreto para colocar a sua assinatura. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui nesse espaço, tá? Vou pegar o sépia, que é a cor que está sendo usada, para não ficar muito cheguei. Vou no pratinho, esfumo ela bem e vou dar batidinhas, ó. Ó. Tá vendo? Aí venho com o pincel. Se caso você não conseguir fazer, tem que fazer com batidinha. Porque se você for ele com pincel úmido, vai borrar. Vai ficar um borrão abaixo. Então, a forma de você trabalhar com assinatura é com batidinhas e depois vem e varre com o pincel. Pincel úmido não dá certo. Tinta misturada também não. Ó. Então, olha. Que linda que fica. Aí você tem a opção menorzinha, ó. Só que agora com acetato branco. Desse daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Olha. Esse é o mesmo desse. A diferença é que o acetato ele é bem menor, a escrita. Eu já gosto dessa que é neutra, tá? Então, não tem como você fazer um trabalho com a assinatura e borrar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena live. Quem tiver interesse em comprar os stencils que eu pintei foi este, certo? Eu pintei também a mensagem, certo? Esse stencil fininho, também eu tenho ele, que é este, da OPA. E a opção de comprar esse daqui também, tá? Esse foi o que eu mostrei anteriormente. Passar as tintas, para não sujar. Aí aqui eu faço assim. Esse eu pintei, fiz diferente, usei um acabamento de um barrado de falso crochê, que você pode estar usando um falso crochê de canto, que é esse daqui, ó. E um acabamento que você pode estar usando florzinha, você pode estar usando esse press ponto que nós temos, você pode estar usando também a corda,
que fica legal, tá? Então, é isso que vocês compreendam, que a opção de vocês é quem vale a pena, não precisa fazer igual o meu, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, quero agradecer a vocês o carinho, quem tiver interesse em comprar, pode me chamar no Zap. Outra coisa, quem tiver interesse de saber como é o desconto, a promoção, entra no site, já vai aparecer lá quando você for fazendo o carrinho. Então, acima de 250, o frete é grátis, com o desconto de 250. Então, desconto você vai ter. Comprou R$ 250, terá 12% de desconto usando o cupom Selma Arte. Ah, mas eu comprei 130. Vou ter desconto? Aí você vai ter desconto, mas não vai ter o frete grátis. Você vai ter o desconto, mas você não vai ter o frete grátis. Aí você tem que colocar Selma 12, tudo junto, maiúsculo, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.